A gente viu nesse último episódio de The Flash falando sobre Lois Lincoln, que seria uma doutora que também participou lá daquele mesmo lugar onde o pai da doutora Snow foi encontrado. Porém, eu falei no vídeo de The Flash, se você ainda não assistiu o vídeo, dá uma conferida aí, que ela foi uma Killer Frost. Então hoje nós vamos falar dela. Então, se você já curtiu a ideia, deixa aqui embaixo nos comentários qual poderia ser o próximo personagem para o quadro Quem É, e bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, pra começar a gente vai falar aí da doutora Lois Lincoln, que é uma especialista em criogenia também, em termogenia. Vamos dizer, ela também gosta do frio e por isso ela se tornou uma Killer Frost. Só que antes dela se tornar uma Killer Frost, ela basicamente era uma doutora pesquisadora normal e foi meio que pupila da Crystal Frost, que foi uma das Killer Frosts que morreu. Como ela viu a mentora morrer, culpou o nuclear por causa disso, ela acabou realizando o mesmo experimento que a Crystal Frost fez e se tornou a nova Killer Frost. Só que ela não é uma Killer Frost comum, porque ela vendeu sua alma para o Neron para ganhar mais poderes. Em um determinado momento ela estava tentando congelar algumas ilhas lá do Havaí e tal, mas ela foi parada pelo Superboy e por outros membros da Liga da Justiça. Acaba que em um determinado momento ela sempre intercala em enfrentar ali o Superboy, Superman, o Green Arrow, o Lanterna Verde, e ela acabou fazendo parte também do Esquadrão Suicida em um determinado momento da sua carreira vilanesca. Só que a questão dela fazer parte do Esquadrão Suicida foi momentânea. Depois ela acabou indo atrás de uma recompensa de 1 milhão que o presidente Luthor tinha feito. Ou seja, vocês lembram que eu falei do Manchester Black, que ele tinha meio que sido um esquadrão suicida do Lex Luthor? Então, ela também trabalhou pro Lex Luthor. Só que no momento em que ela trabalhou pro Lex Luthor, ela se juntou ao Mr. Freeze, Icicle e ao Capitão Frio. Vocês lembram que eu tinha falado no episódio de The Flash que a gente teve algumas referências? Pois é, o nome do episódio também foi uma referência. A gente viu que eles denominaram, na verdade a Nora denominou o pai da Doutora Snow como Geada, e acaba que ele teve umas habilidades ali que ele mostrou, né, bem parecida com o Icicle, que ele era filho do primeiro Icicle e tudo mais. Depois a gente pode falar sobre ele. Se vocês quiserem a história do Icicle, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser legal e a gente grava o vídeo aí falando sobre o personagem. Mas a gente tá falando sobre a Killer Frost. Acaba que ela se juntou com diversas pessoas para tentar meio que capturar o Batman, capturar o Superman, isso porque o Luthor queria isso quando ele se tornou presidente. E depois a gente teve alguns outros momentos onde ela acabou se apaixonando pelo Mirror Master, e depois que ela se apaixonou, ela acabou indo atrás do Green Arrow, né, do Arqueiro Verde. Porém, uma das coisas que foi interessante foi no momento em que ela assim, meio que se juntou ao Mr. Freeze e ao Icicle e também ao Capitão Frio. Na verdade, esse grupo gélido estava sendo controlado pelo Gorilla Grodd. Então, tem aquela referência que eu falei no episódio, que eles tiveram ali um momento em que eles formaram um grupo gelado e tudo mais. Então, é basicamente a mesma história, só que foi uma animação. Eu não lembro o nome da animação, eu não achei ela pra poder trazer pra vocês falando qual que era e tudo mais, mas eu não deixei de procurar, eu vou continuar procurando e assim que eu souber mais, eu trago pra vocês. Porém, ela foi criada por Gary Conaway e Rafael Gaiana. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. E a sua primeira aparição foi em Firestorm Volume 2, número 21. E o mais engraçado, ela apareceu pela primeira vez em 1984. Não é por nada não, mas foi o ano que eu nasci. Eu me orgulho disso, apesar dela ser uma vilã. Mas de qualquer forma, a história dela é bem interessante. Os poderes dela é bem parecido com o que a gente já viu na série da Killer Frost e tal. Ela cria estacas de gelo, ela lança jatos de gelo e tal. É bem parecido também com aquela questão de surfar no gelo, e ela consegue resistir a baixas temperaturas. Mas como toda Killer Frost, apesar que na série ainda não mostrou isso, ela consegue absorver a energia. E essa energia que ela absorve, ela meio que consegue
criar efeitos na atmosfera, congelando as moléculas e tudo mais. Uma das coisas que eu acho interessante ressaltar é que, por exemplo, a Killer Frost que a gente vê na série, ela é baseada na Killer Frost da Dr. Snow dos quadrinhos. Só que essa Killer Frost da Dr. Snow, ela tem um grande problema. Ela se alimenta do calor. Por isso que ela ia sempre atrás do nuclear, porque ele era a única pessoa que tinha energia o suficiente para mantê-la viva. Então ela absorvia a energia dele. Se eu não me engano, diversas vezes nos quadrinhos, quando ela apareceu, ela absorvia o calor do corpo das pessoas e as pessoas acabavam morrendo porque ela precisava sobreviver. Então, tipo assim, o Firestorm era o único que conseguia. No entanto, foi por isso que ela teve um relacionamento com ele. Porém, a série não retratou muito essa questão dela ter que absorver o calor para sobreviver e tudo mais, mas de qualquer forma é um adendo aí bem interessante. E aí, o que você achou da Killer Frost Lois Lincoln? Deixa aqui embaixo nos comentários, e se você quiser um outro personagem, deixa aqui embaixo também nos comentários. E agora, bora para o salve. Um salve para o Ricardo Bassani, um salve para a Regina Novaes, um salve para o André Chicaman e um salve para a Francis de Andrea. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que deixaram seu like, que compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!